Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Parque das Eras no Prehistoric Kingdom. Nesse episódio a gente vai construir um cercado para o Megaloceros, colocar alguns dinossauros no safari e também resolver de vez os nossos problemas aqui com relação a doenças e fome também no parque. Bora lá! Estamos de volta aqui no Parque das Eras, o nosso parque no Prehistoric Kingdom. Estamos com problemas aqui no parque, né, assim como tivemos no último episódio, mas vamos tentar resolver o máximo deles hoje, né. No último episódio a gente colocou bastante coisa aqui relacionada ao gerenciamento, né, então acredito que com o passar do tempo vai melhorar bastante aqui as coisas. E um negócio interessante que eu vi também no comentário aí de vocês, inclusive continuem comentando bastante, foi uma sugestão de diminuir a quantidade dos animais por recinto, e eu acho que faz muito sentido mesmo. Olha só o tanto de Plateossauro que tem aqui, cara. Eu nem sei se é bom isso mesmo para a espécie em si, quer ver? Bom, aparentemente não, né? Eu não sei se realmente aqui tem problema. Tem bastante fêmea adulta, né? E eu acho que somente um macho, que é esse daqui, que é o Philip. Mas é uma ideia interessante, então vamos vender alguns aqui. Deixa eu ver o quanto tem de Oviraptor, ó. Não tem tanto aqui não, mas olha os dois aqui, ó, fazendo uma interaçãozinha maneira. Bem legal, inclusive eu acho que estão acasalando, né? É isso mesmo, ó. Tá executando aqui o display de acasalamento. Velociraptors tem bastante também. Eles se reproduziram de uma forma bem rápida. Olha só o tanto de Velociraptor que tem. E faz muito tempo que eu não vejo, cara, o Celophise, mano. Deixa eu ver aqui o Celophise. É, ó. Olha o tanto de Celophise também, mano. E eles não param, velho. Eu tenho que remover aqui o ninho ou simplesmente colocar anticoncepcional, né? Mas eu vou vender alguns deles agora para tentar diminuir esses problemas que temos aqui. Eu vou praticamente vender todos esses que estão com problema aqui. Pronto, pessoal. Fiz aqui uma redução drástica de população. Agora eu coloquei somente 2 machos e 2 fêmeas em cada cercado. Eu acho que diminuiu bastante e vai diminuir bastante também a quantidade de comidas necessárias para ter disponíveis, né? E aí, por enquanto, como a gente já fez toda essa produção aqui, vai dar tempo de ter bastante comida e os dinossauros se procriarem novamente. O bom é que eu ganhei bastante dinheiro com isso, eu ganhei quase aí 200 mil. Tem alguns dinossauros aqui que eu não vou remover, né, porque tem pouquíssimos também, tem poucos nas Utaceratops e também tem poucos Denoqueiros aqui desse lado e Paras também, né, que inclusive tá aqui, ó, bonitão aqui esse Denoqueiros. Com essa redução populacional também vai dar para os tratadores cuidarem melhor, né, dos nossos dinossauros, já que realmente tinha muito dinossauro, cara, tinha muito mesmo. Logo eu vou ter que vender alguns Tarbossauros aqui também, porque eles não vão poder ficarem juntos, né, esses filhotes aqui. Quando chegar na idade adulta, ou eu coloco em outro cercado, ou eu simplesmente vendo eles para que a gente tenha um pouquinho mais de dinheiro também. Mas beleza, agora ficou um pouco mais organizado esse parque. Ainda temos alguns problemas, mas como eu disse, com o tempo provavelmente os tratadores vão arrumar, né, os problemas. Esse Nasutoceratops aqui tem que ficar em quarentena, porque senão ele vai acabar morrendo. Eu vou chamar aqui então, ó, vou chamar aqui para fazer um check-up. E aí a gente vê se resolve, né, esses problemas aqui do parque também. Eu coloquei essa estátua aqui desse mamute, só que ele tá entendendo como algo pros visitantes, né? Pelo menos eu acho que essa estátua aqui ela é algo pros visitantes. Se ficar mexendo nesse saco aqui, eu vou excluir mesmo. É bom que já tira uma notificação aí mesmo, porque eu já tenho coisa demais aqui pra resolver. Bom, como eu disse, eu gostei bastante desse cercado aqui, desse caminho com essas tochas, então acho que eu vou fazer a mesma coisa pra esse caminho todo aqui, porque quando fica de noite, fica muito escuro. Cara, e o pessoal andando em cima das pedras aqui é muito engraçado, cara. Eles não... é só andar em cima da escada que tá tudo certo. Mas beleza. Temos umas outras espécies aqui pra colocar. É verdade, tem problema que pra serem resolvidos, que é inclusive colocar um portão, que eu acho que eu não coloquei. Vamos colocar aqui um portãozinho de madeira. E aqui a gente vai colocar umas galerias de visualização para os nossos visitantes, né, conseguirem observar os mamutes. Eu vou cercar toda essa parte aqui. E aí bora colocar a galeria de observação toda nessa área aqui mesmo, né? Vou colocar bastante aqui. E assim os nossos visitantes vão conseguir ver melhor os mamutes. Depois a gente dá uma olhada também como vai ficar essa visão, né? Agora com as galerias de visualização prontas aqui, podemos partir para um novo cercado ou também colocar novos dinossauros aqui no nosso pântano. Por exemplo, aqui temos alguns dinossauros que gostam de pântano, como o Anquilossauro, temos também o Triceratops, temos até também o Edmontossauro, que se eu não me engano ele gosta também. Eu só não posso lotar muito de animal lá dentro para não dar problema, né? Já que também a gente tem que colocar alguns animais do ambiente gelado lá, como o Megaloceros e o Ursus. Com relação aqui aos nossos trabalhadores, temos acho que o suficiente para tudo.
Olha, com relação à logística, tem alguns que estão parados, outros reabastecendo loja. Os caixas, eu acho que estão de boa, ó, tem até caixa parado também. Agora aqui que tá sendo o fator mais importante do nosso parque são os tratadores. Bom, tem bastante enchendo o alimentador, transportando recursos, limpando. Eles estão bem ocupados, cara. Eu acho que eu vou contratar mais ainda se puder. Tem como a gente contratar mais aqui, vamos contratar mais alguns. E olha só, todos eles já foram fazer uma tarefa, então logo logo provavelmente eles vão também fazer treinamento para melhorar essas estrelas, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Bora colocar alguns anquilossauros ali no nosso pântano para dar mais um volume também de dinossauros naquela região, já que é uma área bem grande. Vamos colocar aqui esse macho e 2 fêmeas. Enquanto está sendo incubado aqui os nossos dinossauros, vamos construir uma nova área aqui para o nosso Megaloceros.
Beleza, pessoal, terminei aqui a área do Megaloceros, então vai ficar basicamente essa região aqui com esses laguinhos, com essas montanhas e árvores. Acho que ficou bem legal, combinou bastante aqui com esse restaurante também mais rústico. Essa daqui é a Megaloceros fêmea. E esse daqui é o macho, olha só o tamanho, que maneiro, cara, que legal. Essas daqui são as skins, muito legais. Então aqui a gente só pode ter de 1 a 3 machos e fêmeas de 2 a 12. Então, beleza, eu acho que aquele espaço ali dá certinho pra eles. Vamos colocar aqui 2 machos e 5 fêmeas. Primeiramente, vamos soltar aqui os nossos anquilossauros que incubamos anteriormente. Olha só, estão aqui nossos novos habitantes do safari. Ó, bem legal. Caraca, olha a visão aqui da montanha, que massa. Muito maneiro. Deixa eu ver o que eles precisam, né? Bom, com relação aqui ao ambiente, eles só não gostam desse tipo de bioma, de pastagem, que eu não sei exatamente qual que é daqui, talvez seja por fora. A área, obviamente, tá ótima. Floresta também. Tá tudo certo de bioma também. Eles comem frutas e plantas e é o que tem aqui de alimentador. Só falta o tratador vir colocar, né? Bem legal, eu acho que não vai ter briga aqui com os outros dinossauros aqui nessa região. Olha o Lank, que massa, cara, bem legal. E agora temos aqui os nossos mais novos animais, os Megaloceros. Eles obviamente, né, não estão com um bem-estar muito bom por causa dessa região. Tá faltando água, tá faltando toda a ambientação aqui para eles. Eu só queria colocar eles antes aqui pra gente dar uma olhada e ver realmente o que eles precisam e o bioma certo para colocar, beleza? Então, bora fazer isso aqui agora. Pronto, esse daqui vai ser um ambiente, então, cercado aqui do nosso Megaloceros. É bem legal essa espécie, eu acho que ficou maneirinho aqui cercado. Não tem muito segredo, né? Não tem muita coisa também pra fazer aqui, é só realmente replicar o ambiente que eles ficavam anteriormente. Eles gostam de redwoods, então eu gostei bastante de colocar aqui essas partes. Teve poucos dinossauros, né, que gostam do ambiente da redwoods pra colocar, pelo menos por enquanto. Falta só colocar um alimentador de planta e de fruta, eu acho que também. E aguardar o tratador vir por cá. Por enquanto ele vai comendo essas plantinhas aqui, né, pastando, enquanto não tem realmente os troncos de comida. Vai demorar um pouquinho pro pessoal chegar aqui em cima, já que o caminho é bem longo e bem difícil também, já que eles ficam passando por cima das montanhas. Mas eu acho que vale a pena quando os visitantes chegarem aqui em cima. Temos os nossos mamutes aqui que estão com bem-estar mais ou menos. O bem-estar está bom, só que tá com fome e com sede. Cara, não tem como morrer de sede porque tem água aqui, então o máximo é comida, sofrer um pouquinho por causa da comida, mas essa parte da comida é o problema que a gente tá tendo no geral do parque. Então, quando forem resolvidas as partes das comidas lá embaixo, provavelmente aqui em cima vai também. Eu tentei até colocar um outro centro de funcionários ali, mas eu não consegui, mas por enquanto esses mamutes estão de boa aqui, juntamente com os novos Megaloceros aqui, os seus vizinhos de cercado. Essa daqui é a Penélope, muito massa aqui esse nome, ficou perfeito. É um modelinho bem legal, cara, não vejo a hora de ver o combate pra ver esses animais aqui entrando em ação. Eu sinceramente acho que, por exemplo, se ter um Megalocero contra um T-Rex, cara, tipo, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, eu acho que não tem nem como se defender, simplesmente isso daqui vai ser caçado rapidamente, né? Já esse daqui, o macho, talvez se defenda um pouco, mas também vai morrer provavelmente, já que a comparação de poder e agressividade entre os animais aqui e os dinossauros são muito alta, né? Faz tempo que a gente não dá uma olhada também no Deinocheirus, ó, o bem-estar não tá bem, porque ele tá mal, eu acho que ele tava com doença.
É isso mesmo, ó, ele tá com icterícia, tá se recuperando e tem também dermatite parasitária, cara. É ele que precisa colocar pra quarentena. Então, pera aí, vamos colocar... Ah, é assim que coloca na quarentena então, mano. Nossa, eu tava tentando entender como funciona. A quarentena é assim. Ai, mas é inválido essa quarentena, eu preciso colocar uma quarentena maior. Tá, agora eu entendi. Coloquei a quarentena grande, então vamos pegar o nosso Deinocheirus e todo mundo que precisa de quarentena pra ser curado logo, ó. Por enquanto, quem precisa de quarentena é esse Nasutoceratops aqui. Então vamos mover pra cá. Esse animal não tem aflições? Ué, como assim, cara? Tá falando que tem a quarentena nesses... Ué, então tá bom, se não precisa. Então vamos pegar aqui o nosso Deinocheirus que tá com a dermatite parasitária. Vamos mandar diretamente pro nosso... pra nossa quarentena. Beleza, agora sim, eu acho que vai ser transportado automaticamente, não sei como que vai acontecer aqui a animação, mas beleza, pelo menos aqui vai ser cuidado o nosso Deinocheirus. Alguns outros aqui estão tranquilos, né? Dá pra viver aqui de boa. E tem espaço para colocarmos mais dinossauros aqui, como o Edmontosaurus e o Triceratops que eu falei. Já que não tem briga mesmo, dá pra enfiar eles todos aqui sem problema nenhum também, porque olha só o tanto de espaço que tem aqui. Vai dar para eles locomoverem por bastante tempo. Vamos colocar aqui 2 machos e o restante tudo fêmea. E olha agora, temos uma manadinha de Edmontossauro. Olha que massa, cara, bem maneiro. São basicamente no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 Edmontossauros aqui nesse cercado. Então não é uma manadinha não, é uma manada bem grande. Olha aí que bonito, cara, esse modelo. Com relação aqui ao habitat, é igual aos outros, né? É tranquilo, tem água suficiente, floresta e o bioma também tá tudo certo. Alimentador também é a mesma coisa, eles comem plantas e frutas. E cara, olhando aqui por cima, olha só, a maioria dos problemas que a gente tinha já foi resolvido, como por exemplo as partes das comidas. Olha só, cara, que maneiro, ainda bem, né? Pelo menos já deu pra resolver uma boa parte dos problemas. Cara, esse daqui, o que ele tem? Esse daqui tá com uma gripe comum. O veterinário pode vir aqui e tratar facilmente. Ó, inclusive já tá ali. O meu erro foi não ter contratado, né, vários trabalhadores aqui para cuidar dos nossos dinossauros. E aí acabou aglomerando muito dinossauro para pouco tratador e veterinário. Mas agora sim tá tudo certo. Tá bem encaminhado o nosso parque novamente. Aqui em cima já não temos falta de comida, pelo menos é o que parece, não tá mostrando nada. É isso mesmo, olha só, aqui tem 35 de 60 kg de comida. E já tá aqui, ó, o nosso mamutezinho comendo tranquilo. Ah, inclusive, eu vou colocar um nome aqui, geralmente eu não coloco o nome, né, nessa série aqui do Parque Gênesis, ou do Parque das Eras. Mas eu vou colocar o nome que muita gente pediu de Manny, mamute aí da Era do Gelo, muito massa. Então eu vou deixar... Opa, esse daqui é fêmea, cara, agora que eu vi, volta. Então essa daqui vai ser a Ellie. Eu acho que é Ellie o nome, bicho, agora eu não me lembro de verdade. E esse daqui vai ser o Manny, o mamute. Então, tá tudo certo agora. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like aí e se inscreva para não perder os próximos episódios. Que a gente vai colocar todos os animais possíveis aqui no Prehistoric Kingdom. Então vamos preencher tudo isso aí. Se você não viu meu último vídeo, é só clicar no que tá aparecendo aí agora. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!